Bom, nessa aula nós vamos inspecionar um pouco dos templates, dos layouts prontos, certo? Para isso a gente vai entrar no site W3 School, então o site é w3schools.com e aqui ele tem a opção aprender CSS, certo? Nos tutoriais, aprender CSS. E aí aqui a gente já pode ver algumas coisas, ó. Por exemplo, que eu gostaria, a gente já vai, eu vou chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Por exemplo, veja esse layout. Então nós temos um menu superior com alguns links, certo? Depois nós temos uma barra com alguns outros, um menu secundário, vamos dizer assim, e nós temos um guia aqui do lado esquerdo. Quando eu rolo a página, veja o que acontece. Qual conteúdo está se movendo? Apenas o conteúdo central. Por quê? Porque essa barra é uma barra fixa, está com posicionamento fixed, assim como essa barra também está com posicionamento fixed. Isso aqui está com screw, lembra do overflow screw, certo? Onde nós temos aqui um link com todas as opções de CSS que a gente pode querer. Particularmente, nós vamos querer ver essa lista aqui, tem aqui no CSS exemplo, né? Lá no final quase, a gente tem uma opção aqui chamada CSS Templates. A gente já acessou essa página, certo? E aí quando a gente seleciona isso aqui, a gente tem uma série de templates. E aí ele traz, por exemplo, templates usando float, usando flexbox e usando grid, que foi as três itens que nós aprendemos nessas aulas que se passaram. Eu vou clicar aqui, a gente vai ver esse template, vamos ver mais um template pelo menos, usando as diferentes abordagens para a gente verificar como foi feito, quais são os detalhes, por que aparece, e aí a gente vai entender agora o código que foi utilizado. Então vamos começar com a opção float. Vou abrir aqui numa aba separada. Então eu tenho aqui, e ele traz, é muito parecido com o CodePen, certo? Só que ele tem um botão, então ele não vai executar automaticamente. Se a gente fizer alguma alteração aqui, a gente pode apertar a opção de Run, que ele vai rodar o elemento novamente. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte para que a gente consiga ver bem, certo? Então, e aí o que ele coloca? Vamos na parte HTML primeiro, depois a gente vai na parte de CSS. Então ele tem um elemento div com class header, e ele tem um título, depois ele tem uma classe div que ele chamou de role, e aí dentro ele tem três columns com cores diferentes, que são esses elementos, column. Depois ele tem um footer, que é o cabeçalho. Então isso aqui que é o rodapé, desculpe. Então nós temos o cabeçalho, nós temos o rodapé, nós temos três colunas. E aí a gente tem que entender como que foi feito isso, por que foi feito isso. Nesse caso, foi utilizado o float, certo? A abordagem de flutuação. Então nós temos aqui a nossa classe, ó, veja, para começar, está definindo o box size em border box, algo super importante para que os elementos tenham os tamanhos que são definidos, ok? O primeiro ponto é esse, importante. Aí ele tem lá o elemento do cabeçalho, ele define uma cor de fundo, define um padding para esse elemento, um alinhamento de texto, a gente vai ver ainda essas questões de alinhamento de texto, etc, e fontes, então não vamos se preocupar muito com isso. E aí, beleza, só isso que tem com relação à nossa classe header. Okay? Quando a gente vai na opção de coluna, o que ele coloca aqui? Ele coloca que os elementos estão flutuando à esquerda. Então, primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna, elas estão flutuando. E ele coloca um tamanho de 33,33% para que ela ocupe 100%, né? Três colunas vão ocupar 100% praticamente do conteúdo. E aí ele define um padding, esse padding não vai influenciar no tamanho dos elementos, porque foi definido border box, e além de tudo nós temos uma altura aqui dos elementos, certo? Bom, após ele criou uma classe aqui, role after, ou seja, depois do role, ele criou aqui, então aqui a gente vai ter algumas coisas que a gente ainda não aprendeu, por exemplo, content, vai usar um display, um outro tipo de display que ele está chamando de table, e esse elemento a gente já entendeu, que é o clear both, certo? Porque ele está querendo que não que se porque como a gente definiu que é 33,33%, isso não fecha 100% exato. Então pode ser que alguma coisa flutue e gere um problema. Então o que ele faz, ele limpa
os elementos para que não aconteça, para que não tenha nenhum problema com relação a isso. Certo? O clear, lembra que o clear anula o float. E ele está fazendo um clear both aqui para não ter erro. E por fim, o footer, que ele define então uma cor de fundo, um padding e um texto. E aí veja que ele faz a gente chama de layout responsivo, né? Que ele coloca um media carrier aqui, que ele faz o seguinte: se o tamanho máximo, quando o tamanho máximo for 600 pixels, ele quer que as colunas tenham tamanho de 100%. Então veja que as colunas estão tendo 33,33%, mas se a gente diminuir nosso view, ele vai passar a ter 100%. Veja que por enquanto está com 753 de tamanho, a gente pode ir mexendo aqui, ele vai atualizando qual é o tamanho, 692. Se a gente continuar diminuindo, quando passar de 600, ó, diminuiu de 600. Então o tamanho máximo agora ficou 600, né? Então, diante disso, ele usa que a coluna vai ter 100% de tamanho. E as nossas colunas têm 100% de tamanho e a gente tem o que a gente chama de design responsivo, que é o elemento se adequa ao conteúdo, ao tamanho da tela. Então, essa é a visão, esse é o código necessário para fazer funcionar usando o float. Vamos ver agora usando o Flexbox, certo? Então, a gente tem também essa opção de uso do Flexbox. E aí, o que vai ser feito? Se a gente for olhar lá no código principal, ele está idêntico. Nós temos o HTML com uma classe header, um div role com as colunas e uma classe footer. Ok? Bom, vamos ver então como foi feito isso. O header continua a mesma coisa, porque está ocupando 100% do espaço. O nosso role, o que ele fez? Ele colocou que as linhas são display flex, porque ele está fazendo um flex container. Basicamente, ele está fazendo isso. Ele usa um WebKit Flex, aqui não se preocupe, isso aqui é só por uma questão de compatibilidade com navegadores antigos e coisas assim, tá? Não seria necessário, se você apagar e comentar essa linha não vai fazer muita diferença, certo? E aí a coluna ele coloca então, que define um flex de 1, certo? E para que ele ocupe o espaço todo que tenha disponível, e ele coloca um padding, um height mínimo. Então veja que somente isso é necessário, para que ele não precisou definir nada, porque as outras coisas são todas padrões. E com relação à questão responsiva, como que foi trabalhada essa questão? Foi definido um tamanho máximo de 600, ou seja, quando o tamanho máximo for 600 ou for menor que 600, então ele vai mudar a direção do flex. Ó. Veja que ele altera só a classe role, mudando a direção do flex para a coluna. Então, ele está como role, e aí cada role está ocupando um espaço, 100% do espaço disponível. Só que na medida em que a gente modificar para menor que 600 o tamanho da tela, então ele vai começar a ocupar as colunas, certo? Então, o que vai acontecer? E aí, então, as colunas vão ocupar 100% do espaço, certo? E com isso, a gente tem, então, o layout usando o Flex. Veja que a gente está falando de um layout bem básico, bem simples. Bom, a terceira abordagem, e aí que a gente vai ver até que ele está usando um recurso novo que o professor não mostrou para vocês, que é usando o grid, certo? Vamos ver como que ele fez isso usando o grid. Vamos lá. Veja que aqui ele fez um pouco diferente, porque ele criou um grid container e ele colocou todos os elementos dentro do grid container. Então ele tem a classe header, um elemento dentro do grid, depois o left, o middle e o right, e o footer. Ok? Então ele definiu esses três elementos como sendo parte do grid. Poderia ter feito, como nos exemplos anteriores, e ter definido um grid apenas para as colunas. Mas aí ficaria muito fácil, né? Porque daí seria bem simples, é só definir que teria uma coluna de três colunas, sendo cada coluna de tamanho alto, e estava tudo resolvido. Né? Bom, mas aí o que ele fez aqui? Ele usa uma abordagem diferente, porque ele usa um conceito de template áreas. E eu não falei sobre isso para vocês, mas vamos lá, vamos aprender. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Vamos começar pelo grid container, depois a gente vai para o header, Então ele define que o display é um display grid e ele cria um template área. Então essa área é como se ele estivesse alocando diversos espaços. Então ele está dizendo o seguinte, ó, se alguma coisa que ele chamar de header, ele quer que ocupe esse espaço, esse espaço, esse espaço, ele quer que ocupe 6 espaços. Depois ele vai ter 6 espaços para as colunas, ou seja, uma outra linha, ele vai ter 2 espaços para uma coluna que ele chamar de left, 2 espaços para uma coluna que ele chamar de middle e 2 espaços para uma coluna que ele chamar de right, certo?
Depois ele tem footer, 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 ocupando 6 espaços também. Bom, diante disso, o que acontece? Ele definiu um template de áreas. Agora, ele vai definir que cada célula faz parte de uma área. Então, ele vai lá no header e coloca, olha, ele ocupa a área do header. Então, todo espaço definido como header, ele vai ocupar. Então, são 6 espaços. Ele ocupa todos esses espaços. Depois, ele vai fazer a mesma coisa com o footer. Ó. Vai dizer que ele ocupa o footer, então ele vai ocupar toda a área inferior do footer. Veja que nesse caso, se a gente quisesse colocar uma terceira área aqui, por exemplo, sei lá, teste, teste. Eu vou fazer isso só para vocês verem, ó, teste, teste, e vou executar. Então, é que aqui eu já quebrei porque eu não tenho o... Bom, eu quebrei o elemento que eu não testei. Deixa eu voltar aqui, footer. Enfim, mas a gente poderia, por exemplo, ó, se eu quero aumentar o tamanho da área do meio, eu poderia fazer isso aqui, ó, por exemplo. Essa é uma das razões pelo qual ele pode ter feito o que ele fez. Miller. Se eu faço isso aqui, aumento as áreas do meio, então eu vou ficar com uma coluna menor dos lados, com a parte central ocupando um espaço maior, ok? E aí a gente faz isso usando o grid area. É uma forma diferente de definir o grid, certo? Porque a gente aprendeu a definir o grid a partir das colunas ou a partir da... Como nesse caso ele quer fazer um layout, todo layout usando o grid, então ele optou por, o autor desse exemplo optou por definir dessa forma, usando as áreas, tá? Mas eu não mostrei para vocês como funcionam as áreas, mas estou explicando aqui de um modo bem superficial, mas para que vocês tenham uma ideia, uma vaga ideia. Ele define as áreas de cada coluna, certo? Necessário. E aí o que ele faz? Quando o tamanho é de 600 pixels, ele muda o design. Então ele passa a dizer o seguinte, ó, tem uma linha só de cabeçalho, uma linha só do left, uma linha só do middle, uma linha só do right, uma linha só do footer. Então, se por um acaso eu diminuir o tamanho da minha área, ele se ajusta ao template, porque daí ele passa a usar essa área diferente da área anterior. E essa área tem esse comportamento, certo? E aí tem uma série de outros templates, eu recomendo que vocês agora analisem cada um desses usando o Float, o Flexbox e o Grid. Veja que ele usa abordagens diferentes, tamanhos diferentes, com barra lateral, com conteúdo e assim por diante. Eu vou abrir esse aqui, que isso aqui eu gostei de mostrar para vocês, porque aqui ele usa fixos, elementos fixos, ó. Ele vem aqui e define, veja que ele tem ele chamou de barra de navegação lateral, side nav, certo? Vamos ver o HTML primeiro. Ó. O que ele tem aqui? Ele tem o side nav com alguns links e ele tem a classe de conteúdo. Se a gente for olhar para a side nav, ó, o que ele fez? Side nav, ele definiu com uma posição fixa, definiu um z-index e definiu que está no topo e no left, uma cor, e ele colocou overflow x hidden, ou seja, se o conteúdo ultrapassar, ele não vai aparecer mais. Não vai gerar barra de rolagem nem nada do gênero. Feito isso, o rate é 100%, ou seja, toda a área, e o widget tem um espaço fixo aqui de 200 pixels, certo? Aí ele define dentro dos elementos de link, como que ele quer que funcione, certo? Coloca como um display block para ocupar toda a área, e aí ele muda a cor, etc. Aí ele faz um over, para quando eu passar o mouse por cima eu modificar a cor do background, porque está ocupando 100% do espaço. E o conteúdo. O conteúdo ele define uma margem left e um padding, certo? Só para ter um espaço aqui para não ficar colado no texto. E a partir daí temos uma página com um template simples, né? Veja que aqui ele não definiu uma média diferente para uma forma diferente, então ele sempre vai usar esse espaço ó, e esse conteúdo ele vai se adaptando ao tamanho de acordo com o tamanho que a gente definir aqui dos nossos elementos, certo? Mas aí com isso eu quero mostrar que agora a gente conhece todas as propriedades que estão sendo usadas para a criação de layout. E aí uma vez que a gente entende e consegue criar os layouts, o próximo passo vai ser agora a definição do conteúdo, aprender a formatar melhor esses conteúdos, por exemplo, fazer esses tipos de efeito e assim sucessivamente. Então, os próximos vídeos a gente vai focar na formatação, na apresentação do conteúdo, como fazer o conteúdo ser apresentado de uma forma bonita. Então, até o próximo vídeo.